celebramos o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre esta língua que continua em desenvolvimento com a professora de língua portuguesa da Universidade York, Kátia Martins. Bem-vinda e muito obrigada pela presença aqui no Focus Português. Obrigada, Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui e falar especialmente da língua portuguesa nessa semana em que comemoramos o Dia Internacional. E que, de uma maneira ou de outra, nós damos luz, focos a essa língua tão importante. Kátia, nós sabemos que o português ele é uma língua já bem antiga, que vem do latim. Então, eu queria que você contextualizasse um pouquinho como é que foi essa evolução e se a gente tem ideia de quantos anos, mais ou menos, o português existe. Bem, a história da língua portuguesa, quando a gente fala da história da língua portuguesa, a gente fala um pouquinho da história do processo dessa língua, que é um pouco atípica em relação ao desenvolvimento das outras línguas. A língua portuguesa ela começa ali no século III a.C., com o latim vulgar, que é o latim falado pela população romana, e o português ele ganha novas formas, ganha novos adereços, no século V, mais ou menos, o galego-português na Península Ibérica. O português vai se desenvolvendo como língua falada, ganha a estrutura de uma língua escrita no século IX, no século XIII ganha o formato, se estabelece na sociedade como língua oficial, E essa língua portuguesa escrita vai ganhar, então, a colaboração, os registros da literatura, já no século XIII. Então, do século XIII para o século XVII, quando essa língua passa, então, a ser a língua oficial de Portugal, ela passa por uma evolução do processo da escrita e já no século XVI, meados do século XVI, a gente vai ter a primeira gramática da língua portuguesa, que esse é um marco para a nossa língua. Quando nós temos uma gramática, nós temos, então, a estrutura da língua descrita. Então, Fernão Lopes escreve para nós a primeira gramática no século XVI. Então, daí nós temos o século XVII, XVIII, desenvolvimento da língua, no que nós conhecemos hoje como língua moderna, com a língua portuguesa moderna utilizada hoje. E na era dos descobrimentos, Portugal levou o português para suas colônias, incluindo o Brasil e diversos países na África. O que houve aí? Como é que o português se desenvolveu? O que eu disse um pouco sobre o processo da língua, que é um pouco atípico das demais línguas, é por conta desse movimento que Portugal fez, levando a língua para os continentes americano, africano, asiático. Então, pela expedição marítima, a língua portuguesa pôde alcançar territórios que tantas outras línguas nunca puderam alcançar, ou não tinham alcançado até então. Esse processo faz com que a língua chegue em diferentes territórios e também ganhe diferentes contribuições. A língua passa a desenvolver-se em diferentes direções. Então, só como um exemplo, quando a língua chega no território americano, especialmente no Brasil, essa língua encontra, já existente em terras brasileiras, mais de 2.000 línguas indígenas. Somada à língua portuguesa no processo histórico aí de colonização de 4 séculos, nós vamos ter centenas de dialetos africanos que virão com os escravos traficados para o Brasil, para o trabalho escravo. Em consonância com isso, os colonos portugueses que vieram ocupar a terra. Então, essa língua ali, nesse território, ganha uma dimensão diferente da sua dimensão original, que é o território português. Assim acontece a mesma coisa no território africano, no território asiático. Então, a soma dessa língua com as línguas de origem, dos territórios ocupados, colonizados. E tem como a gente delimitar um pouco das principais diferenças entre o português europeu e o brasileiro, por exemplo? Porque às vezes a gente está conversando e parece que a gente está falando línguas totalmente diferentes. As diferenças mais perceptíveis, assim, no senso comum, é do vocabulário. Então, tem palavras que às vezes a gente não compreende, porque são, de fato, palavras usadas em sentidos distintos ou diferentes palavras. Então, por exemplo, a gente vai ter menino, menina, moça, rapaz, rapariga, por português europeu, moça, por português brasileiro. A gente vai ter fila, line, fila, por português brasileiro, e bicha, por português europeu. A gente vai ter a expressão legal, português brasileiro, e gira, ou fiche, o português europeu. Então, há algumas diferenças mais marcantes no vocabulário, no léxico, que a gente chama.
Agora, há diferenças também na parte da sintaxe da língua, da regência. Um exemplo muito clássico, muito comum, é que os brasileiros usam estou telefonando, estou comendo, estou dormindo, enquanto os portugueses europeus, ou o português no continente europeu, e nas colônias que mantêm essa variação portuguesa, vão dizer estou a comer, estou a dormir, estou a fazer. Então, essa regência da preposição aí no verbo, a gente não usa no português brasileiro por razões históricas e ela mantém-se no português europeu. Há traços da língua de origem sintática, morfológica, semântica, mas, na linha geral, nós temos, em termos de língua, estrutura, falamos da mesma língua. E agora falando do ensino da língua, especial fora de um país falante do português, como é o caso aqui de Toronto, existe algum português que é mais fácil de aprender? Não. Então, como as duas variantes, a gente não chama duas línguas, né? É a mesma língua. Então, o que a gente percebe é a maior exposição. Então, esse falante do português europeu encontra maior exposição da variante portuguesa no Canadá em função da história da imigração no Canadá. Então, você vai ter supermercados com produtos, restaurantes, cardápios, né, menu, comidas com os nomes e a cultura portuguesa, a música portuguesa, a Rádio Camões, a TV. Então, você vai ter uma influência maior em detrimento da história de imigração. Então, portugueses e brasileiros migram no mundo inteiro, mas há uma presença mais forte da diáspora, que a gente chama, né, dos reagrupamentos dos portugueses, especialmente aqui no Canadá, em países da Europa. No Brasil, nos Estados Unidos, você vai ter uma forte presença da comunidade brasileira, então essa variante é mais forte, especialmente na Flórida. E aqui em Toronto, a variante do português europeu é mais presente. Não que não haja brasileiro, a gente tem o Jornal de Toronto, que é um jornal escrito na variante brasileira, mas você vai ter maior exposição. Então, uma comunidade maior, um maior número de falantes dessa variedade portuguesa europeia, mas não há diferença entre ser mais fácil ou não aprender uma variante ou outra da língua. Ou mesmo a africana, nós estamos falando aqui de Brasil e Portugal, mas nós temos que lembrar que há uma variante do português dito na África também, né? Falado na África. E agora eu queria tocar numa questão que tem sido bem polêmica atualmente, que é a questão do gênero na linguagem. Já está muito difundido utilizar o X para indicar um gênero neutro, que funciona na escrita, mas ainda na nossa fala não está muito adaptável. Qual é a sua perspectiva sobre essa questão? Bem, a perspectiva da linguística, né? Eu sou uma linguista de formação, a perspectiva da linguística é que a língua é um construto social, então a língua vai não só acompanhar as mudanças sociais, como ela vai responder a essas mudanças. Então, o que nós estamos discutindo hoje não é o que para muitos pode parecer um modismo, ou isso é uma coisa, uma invenção para estragar a língua, como eu já ouvi alguns falarem. Isso é uma resposta ao contexto real da sociedade. A sociedade hoje é muito mais diversificada, a questão do gênero hoje, né, da identidade pessoal dos indivíduos, ela é diversificada também. Então, enquanto antes nós tínhamos na língua original, na língua padrão, nós temos a estrutura binária masculino e feminino, na língua hoje contemporânea, a gente precisa incorporar, precisa criar condições para que as pessoas que não se identificam com o gênero binário, feminino ou masculino, se vejam representadas. A língua portuguesa tem uma estrutura que é, no seu geral, manter o masculino, e no seu particular, o gênero feminino. Em linhas gerais, muito para ser mais para simplificar mais, o latim tinha neutro, masculino e feminino. Com a evolução da língua, o neutro passou para a marcação do masculino. Então, no português, nós temos masculino, que é considerado neutro, e feminino. Então, o que nós estamos hoje discutindo na língua e procurando caminhos para incorporar, o X é uma estratégia inicial, mas não quer dizer que seja definitiva, né? Preciso criar caminhos mais produtivos na escrita, na fala. O que nós estamos tentando fazer hoje é considerar que para essa língua, hoje moderna e viva,
ela possa contemplar as diferentes condições sociais, as diferentes condições das pessoas na sociedade, né? Incluindo os novos gêneros e as novas identificações identitárias. É nessa perspectiva que a discussão do gênero entra. Maravilha, Kátia. Muito obrigada pela sua presença. Eu te convido já para umas próximas entrevistas para a gente continuar refletindo no desenvolvimento da língua portuguesa aqui no Canadá e também nos países falantes de língua portuguesa. Eu agradeço, Camila. Adoro falar sobre a língua, esse espaço, acho um espaço público e democrático excelente, para que a gente possa conversar mais sobre. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. E você já sabe, se você quiser falar comigo, mande um e-mail para camila.garcia@minitv.rogers.com. Nós ficamos com um rápido intervalo e já voltamos. Até já.